E aí, turminha, tudo bem? Vamos lá, fazer uma questão, né, sobre a terceira lei de Kepler, tá? Então, a questão diz o seguinte, que você tem aí, né, um planeta e ele tem dois satélites. E cada satélite tem, né, um período e tem, né, uma órbita com certo raio, certo? Então, conhecendo o período do primeiro, né, e o seu raio, e o período do segundo, ele quer que a gente calcule, né, o raio desse segundo, certo? Então, para isso, a gente vai trabalhar com a terceira lei de Kepler, que diz o seguinte, que a razão entre o quadrado do período, né, e o cubo do raio é uma constante, certo? Então, a gente vai trabalhar com a terceira lei de Kepler. Vamos ler a questão aí. Dois satélites de um planeta têm períodos de revolução de 128 dias e 1024 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 250 km, calcule o raio da órbita do segundo satélite, certo? Então aí a gente vai trabalhar, né, a terceira lei de Kepler. Então, o T1, 128 dias, que é o período do primeiro satélite, certo? O T2, 1024 dias, que é o período do segundo satélite. E o R1, né, 250 quilômetros, tá? Então, a gente tem que calcular o R2, que é o raio da órbita do segundo, né, satélite. Eu tenho que achar o R2. O R2 é interrogação, certo? Então, é interrogação. Isso que eu tenho que achar, certo? Então, vamos lá ver, né, como se dá a questão. Terceira lei de Kepler. Então, o quadrado do período sobre o cubo do raio é igual a uma constante. Tá? Então, T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Isso é uma constante, certo? Então, você conhecendo o período e o raio dos planetas, essa razão será sempre uma constante, certo? Então, T1, 128 dias. T2, 1024 dias. R1, 250 quilômetros. E o R2 eu não sei, que eu tenho que achar, certo? Aí agora é só matemática, né? Você vai substituir isso na proporção e vai calcular o R2. Então tá aí. T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. 128 ao quadrado sobre 250 ao cubo é igual a 1024 ao quadrado sobre R2 ao cubo, certo? Então aqui eu posso, né? Como é uma multiplicação, inclusive, posso trocar aqui os termos, né, de lado. Então vai ficar 128 ao quadrado sobre 1024 ao quadrado é igual a 250 ao cubo sobre R2 ao cubo, certo? Então eu tenho aqui 250 ao cubo sobre R2 ao cubo é igual a 1 sobre 64. Por quê, pessoal? Você simplifica aqui, né? Ó. Muito mais fácil, simplifica aqui em cima por 128 e aqui embaixo por 128, né? Duas vezes, né? Fica fácil da gente trabalhar. Agora sim, eu tenho 250 ao cubo sobre R2 ao cubo é igual a 1 sobre 64. Aí, aplicando a raiz cúbica, né, em ambos os termos, a gente tem que 250 sobre R2 é igual a 1 sobre 4. Porque a raiz cúbica de 1 é 1. A raiz cúbica de 64 é 4. Multiplicando isso aqui em cruz, né, ó, a gente tem que R2 é igual a 250 vezes 4. Então, R2 é 1000 quilômetros, tá? Então, esse é o raio do segundo satélite, certo, jovem? Então, tá aí a aplicação da terceira lei de Kepler, certo? Tudo bem? Então, se inscrevam no canal, dê um like aí, compartilhem e até a próxima.